Olá pessoal, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em agosto de 2020. E este mês teremos fenômenos em destaque, eventos em destaque para um mês de agosto de 2020. E o céu já nos reserva, logo aí no começo do mês, um encontro, digamos assim, dos planetas, que é logo do dia 1º, né, porque a gravação aqui do vídeo é dia 2 de agosto, já tivemos a conjunção de Júpiter com a Lua quase aí cheia, uma visão magnífica, e hoje, data da gravação aqui do vídeo, dia 2 de agosto, a gente já tem uma continuação quase que de uma outra conjunção, que é a conjunção da Lua, também quase cheia aí com o planeta Saturno. Mas esses são apenas alguns dos destaques, e que também a gente vai ter uma conjunção parecida, né, da Lua com Júpiter e da Lua com Saturno também no final aí do mês. Então a gente tem a Lua se encontrando aparentemente, sempre destacando isso, com os planetas Júpiter e Saturno lá para o final do mês. E o evento de destaque, já adianto aqui, que é a chuva de meteoros Perseidas, que, embora ela seja melhor visível para a região norte e nordeste, a gente destaca aqui para você que vai se preparar para a observação, conhecer mais sobre a chuva de meteoros Perseidas e outros fenômenos e eventos astronômicos em destaque aqui no vídeo dos destaques do céu em agosto de 2020. E iremos aqui para a tela do Starry Night para a gente começar a apresentação. E aqui já na tela, o foco principal aqui é o leste. Só que o que vai variar no céu, nesse mês de agosto, é a posição, ou melhor, o horário que a gente vai observar. Digo isso porque é já muito semelhante aí desde julho, né, que nos reservou muitos eventos e fenômenos astronômicos, até uns inesperados, né, como foi aqui para Pernambuco e Nordeste, o avistamento do bólido, do meteoro, que foi realmente um fenômeno que causou grande destaque. A gente tem meio que a continuação aí, agora em agosto, da visibilidade dos planetas predominar a leste. Então só aí no finalzinho de agosto é que a gente vai ter a visão privilegiada de mais um planeta a oeste. Normalmente o que está acontecendo julho e agora está em agosto, a gente estava predominando a visão de planetas a leste. Então isso se dá, claro, pela dinâmica do movimento de Mercúrio ao redor do Sol, que ele é bem aí ligeiro, né, vamos dizer assim, quanto a rapidamente se deslocar no céu e nos proporcionar, pode também não nos proporcionar visões bem interessantes aí para observação desse planeta. E por falar justamente em Mercúrio, a gente começa com ele aqui a leste, sentido onde o Sol nasce. A gente tem já a presença do planeta Mercúrio no céu. E o interessante é que a gente já vê ele de razoavelmente baixo no céu, ou seja, ele predominou com boa visibilidade em julho, já em agosto ele já não vai ficar tão bem visível assim. Então, por quê? Como a gente pode ver aqui, ele está com pouca altura em relação ao horizonte leste, no sentido onde o Sol nasce, e a tendência dele é pouco a pouco ficar aí mais baixo. Então justamente o que a gente vê, a data aqui de referência, a gravação do vídeo 2 de agosto, a gente vai focar nele, pode até colocar aqui próximo do amanhecer, apenas para ter uma referência, mas a gente vai notar que pouco a pouco ele vai ficar mais baixo. Aproximar mais um pouquinho aqui, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, portanto, quando chegar na segunda e terceira semana de agosto, não é recomendado a observação do planeta Mercúrio, uma vez que ele vai ficar próximo, aparentemente, do Sol, e isso aí vai despertar um ofuscamento proveniente da nossa estrela. Então, não é recomendado a observação, e justamente por conta dessa transição dele, no período aí
que ele sair da visibilidade para o leste para ser visível ao oeste, ele não vai nos proporcionar alguma conjunção. Incrível, porque Mercúrio, às vezes, por vezes, até nos destaques do céu aqui do mês, de cada mês, tem alguns meses que ele proporciona muitas conjunções, muitos fenômenos, como pode acontecer justamente de coincidir essa transição, porque justamente quando ele transitar de ser visível a leste para oeste, a Lua também vai passar aí, Lua nova, e aí não vai proporcionar uma conjunção em destaque. Então ele vai sair aqui da visibilidade do leste entre a segunda e terceira semana de agosto. Então, portanto, em meados ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. E depois, já saindo de vista, aí ele vai passar a ser visível a oeste. Eu vou justamente colocar aqui na visão do oeste, no horário que ele vai reaparecer. Tá aqui. A partir da terceira semana de agosto. Então o planeta Mercúrio vai aparecer a partir da terceira semana de agosto. Vou só colocar aqui o Sol bem no horizonte para a gente ter essa referência. Temos aqui o planeta Mercúrio reaparecendo, como eu falei, lá na quarta semana, né, da terceira para a quarta semana de agosto. Então ele vai ser o único representante de um planeta visível olho nu a oeste. Ou seja, como eu falei logo no início do vídeo, predominou a visibilidade de planetas a leste, só mudaria ali o horário. E agora, em agosto, a gente tem isso quase que no mês inteiro. Os planetas se apresentando a leste, só muda também o horário. Mas aí, justamente devido a essa dinâmica de movimento de Mercúrio, a gente passa a tê-lo visível no fim do mês a oeste, sentido onde o Sol se põe, aqui no oeste. Então a gente vê aqui que durante essa transição, justamente, não há conjunção, especialmente ou com uma Lua, ou com alguma estrela, e quando se dá essa conjunção, no caso com o Sol e com a Lua, quando ela está na fase nova, é uma ocasião de fenômeno que não é recomendado a observação, uma vez que não dá para fazer esse tipo de observação, tanto pelo ofuscamento que o Sol causa, como pela segurança do observador, não é recomendado. Então ele vai reaparecer, e a tendência nessa terceira e quarta semana de agosto, final do mês, é ele ficar cada vez mais elevado em relação, dessa vez, ao horizonte oeste. Como a gente só pausa até o último dia aí de agosto, quando for nos destaques de setembro, aí a gente continua seguindo o progresso dele, que é essa ascensão em relação ao horizonte oeste. Bom, então, após esse destaque referente ao planeta Mercúrio, a gente retorna lá ao leste, sentido onde o Sol nasce. Aqui, data de referência, a data da gravação. E o horário por volta... pode ser antes do amanhecer, porque como a gente já estava vendo quando começou a demonstrar sobre Mercúrio, também a gente vê aqui o notável, facilmente visível planeta Vênus. Então, muitas pessoas, inclusive, né, no site, Facebook, Instagram, comentam, perguntam, no YouTube também, aqui nos comentários do YouTube, em outras publicações da aba comunidade, ou então até mesmo dos vídeos, a respeito, quem ainda não está tão familiarizado assim, é o planeta Vênus, que está muito bem visível a leste, sentido onde o Sol nasce, bem alto, e quando a gente citar aqui nos destaques, a gente vai até ter um destaque a mais dele no céu, por conta do maior tempo de visibilidade desse planeta no céu, que é o planeta Vênus. Apenas para a gente ter uma referência aqui de posição, o proveniente dele está bem alto em relação ao horizonte leste. Se a gente colocar ele num horário mais ou menos aí, a partir de meados da madrugada, ele já está no céu, como a gente pode notar aqui.
baixo, porque a partir de meados é quando ele começa a aparecer aí no céu. Então, se você aguardar até o antes do amanhecer, ele vai ficar mais elevado ainda em relação ao horizonte leste. Como a gente pode ver, ele aqui está baixo, mas até antes do amanhecer ele vai ficando mais elevado aqui, até, claro, antes do amanhecer. E esse horário mais ou menos que eu estou colocando aqui, um pouco pode ser meados ou um pouco depois de meados das madrugadas em agosto, para a gente poder acompanhar, é quando a gente tem a conjunção do planeta Vênus com a Lua minguante em 15 de agosto. Antes disso, no dia 13 de agosto, o planeta Vênus se encontrará na máxima elongação oeste, o que significa que, embora seja máxima elongação oeste, ele está bem visível a leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer, desde meados da madrugada até antes do amanhecer. Então, em outras palavras, a gente coloca aqui 13 de agosto, justamente pouco antes do amanhecer, para justamente evidenciar essa questão aqui que eu vou mostrar agora. A máxima elongação oeste é a maior separação em graus que o planeta vai poder alcançar agora em agosto em relação ao Sol. Essa maior separação angular entre o planeta Vênus e o Sol. Então eu faço muitas vezes isso, que é como se fosse um compasso, um transferidor, para você medir esse ângulo de abertura, onde numa ponta você tem o Sol e na outra o planeta Vênus. Nessa ocasião aqui da máxima elongação oeste, ele vai estar aproximadamente aí 45 graus de separação angular. Isso vai proporcionar mais ou menos aí aproximadamente umas 3 horas de observação do planeta Vênus, desde o momento que ele nasce no horizonte leste, ele surge aí no horizonte leste, até o Sol em seguida vir aí e nascer, como a gente pode até observar aqui, e o Sol aqui e o planeta Vênus. Então a gente tem aqui a máxima separação angular aqui de aproximadamente 45 graus. Então a máxima elongação oeste de Vênus acontecerá em 13 de agosto. Isso, pessoal, antes do amanhecer de 13 de agosto. E praticamente o planeta vai ficar bem visível no mês inteiro de agosto. Então não é necessariamente que antes da madrugada de 13 de agosto, se eu perder essa data, não verei bem o planeta Vênus. Não. Pelo mês inteiro de agosto, então desde agora aqui, já a apresentação do vídeo, por todo o mês de agosto, você vai ter uma ótima visibilidade do planeta Vênus, que ele é famoso por ser conhecido popularmente como a estrela d'alva, estrela da alvorada, mas sabemos aí que é um planeta. O planeta Vênus ele tem essa característica de ser muito brilhante devido à sua atmosfera, que formada por dióxido de carbono. Ela tem uma característica muito reflexiva, embora retenha ali bastante o calor, mas aquilo que chega até a atmosfera, ele reflete, então isso aumenta o poder de albedo ou reflectância que esse planeta apresenta por conta da atmosfera, não é a superfície nesse caso aí. E é bem interessante perceber esse brilho intenso que chama bastante atenção. Desde julho já é perceptível, desde junho também, muitos relatos quanto à observação de Vênus. Então ele vai se dar muito mais brilhante, ou melhor, muito mais em destaque e tempo no céu agora em agosto. Então já fica aqui a dica para a observação de Vênus por todo o mês de agosto, mas a máxima elongação oeste, que aí vai proporcionar justamente isso, essa maior separação angular entre o Sol e o planeta Vênus, proporcionará aí um maior tempo de observação desse planeta. E logo aí, justamente em seguida, posso deixar nesse horário, mas para ficar aqui antes do amanhecer, pois aí meados da madrugada, a gente já vai poder ver no dia 15 de agosto a conjunção, uma magnífica conjunção, que é a conjunção de Vênus com a fina lua minguante em 15 de agosto.
aqui dias antes, depois de 13, 14, agora 15 de agosto. Meados é um horário de referência, mas você já vai poder vê-los aqui acima. A partir de meados eles estão baixos, a tendência é ficar mais alto em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce. Então aqui essa magnífica conjunção de Vênus com a fina Lua minguante. É sempre uma magnífica conjunção porque temos aí os dois corpos celestes, exceto o Sol, né? Temos o segundo e o terceiro corpos celestes mais brilhantes do céu, embora a gente sabe que Lua é um corpo iluminado pelo Sol, Vênus também iluminado pelo Sol, mas em termos de brilho e magnitude, a Lua está em segundo lugar, depois do Sol, e em terceiro vem aí o planeta Vênus. E isso gera realmente uma visão incrível e magnífica, que é a conjunção do planeta Vênus com a fina Lua minguante, ou da fina Lua minguante com o planeta Vênus, que será antes aí, a partir de meados da madrugada de 15 de agosto. Eu ressalto isso porque quando fenômenos acontecem antes do amanhecer ou na madrugada de uma certa data, é interessante que você veja justamente antes do começo do dia, da tarde, porque se você vê posterior a isso, o fenômeno já vai ter acontecido, porque ele se deu no início daquela data, que é madrugada, antes do amanhecer, para não ocorrer aí de você observar já depois que passou a manhã, a tarde ou porventura até a noite, já aí horas, né, até dezenas de horas depois que o fenômeno aconteceu. Então fica essa dica aí que até então aqui que a gente estava falando, Mercúrio não teve, Vênus vai ter aí a conjunção com a Lua, a fina Lua minguante. Então fica essa dica de horário e data quando é madrugada ou antes de amanhecer. Lembro também, né, que aí não, além outro destaque é esse da ótima visibilidade de Vênus em agosto e a conjunção magnífica com a Lua, fina Lua minguante. Destaco que você pode visitar aqui no link o post para os destaques do céu em agosto de 2020 e justamente no link ao acessar você tem o tópico dos planetas, o tópico das constelações, o da chuva de meteoros, Perseidas de 2020, né? Tópicos esses que você visitando ali você vai ter as mais informações, você pode se programar, acompanhar pela descrição, a visibilidade, também como se dará o fenômeno em alguns detalhes que porventura não sejam mencionados aqui, ou até aqui nos vídeos e lives também que a gente faz aqui no canal. No tópico dos planetas temos as lives dos planetas, no tópico das constelações a live das constelações e outras lives que a gente vai realizar no mês aqui de agosto, para que realmente você tenha mais informações além daquelas do post dos destaques do céu, este de agosto de 2020. Então está aqui na descrição o link para o post dos destaques do céu em agosto de 2020. E de volta aqui na tela do Starry Night, esse é o destaque para o planeta Vênus em agosto, porque agora a gente vai para o planeta Marte. E aí, como eu falei, né, agosto predomina, exceto aí no final, por conta de Mercúrio que sai de ser visível a leste para oeste, predomina a visibilidade dos planetas a leste. O que vai mudar, como eu falei, é se logo aí no anoitecer, se é próximo aí do final da noite, ou aí de meados até antes de amanhecer das madrugadas. Então, nesse caso, a gente vai aqui, continua a leste, para um horário mais cedo, porque a gente vai enfatizar sobre o planeta Marte. Então, tendo a referência aqui da data da gravação do vídeo, 2 de agosto, a gente vai aqui para isso. Marte, ele já vai ser visível antes dos finais das noites. Então, um pouquinho antes aí dos finais das noites. O que é o final da noite? É aquele horário aí justamente antes da meia-noite,
porque a meia-noite em seguida já vai dar início aí à madrugada. Então, finais das noites, um pouco antes dos finais das noites, você já vai poder acompanhar em agosto a presença do planeta Marte no céu. E para quem já está acompanhando esse planeta, já vai perceber que ele está gradativamente aumentando o brilho, está ficando bem visível também no site e nas outras redes sociais do AstroPE. A gente tem lido relatos a respeito do que é aquela aparente estrela muito brilhante, vermelha, avermelhada, ou até mesmo quem já conhece o planeta Marte, o brilho e essa movimentação, também já está ciente aí dessa questão dessa crescente de brilho proveniente de quê? De um alinhamento que teremos entre a Terra e Marte. Quando ocorrerá esse alinhamento, a gente chama aí de oposição, né? A gente tem Sol, Terra e Marte, que vai ser lá em 13 de outubro. Então, de agosto para outubro, 2 meses, a gente vai ter aí um embalo, digamos assim, do crescimento de brilho desse planeta Marte, uma vez que ele vai ficar mais próximo da Terra e aumentará a face iluminada dele voltada para nós. Ele maior proporcionará mais brilho. 100% iluminado também vai fazer com que ele fique brilhante no céu, porque vai aumentar essa área refletindo o Sol para nós aqui na Terra. Então, em outras palavras, é justamente essa crescente de brilho do planeta Marte, que a gente já vê aí junho, julho e agora, principalmente em agosto, a tendência é ficar mais brilhante e surgir no céu mais cedo. Então, agora em agosto, pouco antes dos finais das noites, para aí até o fim do mês de agosto ele já ser visível a partir de meados das noites. Então a gente vai poder perceber esse deslocamento de Marte e esse surgir mais cedo no céu a leste. Então aqui no início do mês a gente já vê o planeta um pouco antes de finais das noites de agosto e praticamente no início, em 8 de agosto, ele vai estar em conjunção com a Lua minguante. Agora essa conjunção vai ser bem especial, principalmente para você do sudeste e do sul do país. Por quê? Vamos acompanhar aqui. Então, 2 até 8 de agosto. Como minha referência aqui se dá em outra localização, Recife, Pernambuco, não vai mostrar, mas de início quero só evidenciar a conjunção que teremos do planeta Marte com a Lua minguante em 8 de agosto, ela que já se dará aí por volta aí de pouco antes do final da noite de 8 de agosto. Então a gente vai focar justamente, e minha localização, como as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, não verá esse fenômeno que eu vou falar aqui já já. Bem, a gente vai ver uma bela conjunção, um tanto assim rara, né, por conta dessa essa aproximada aparentemente de um do outro, que será a conjunção de Marte com a Lua. Quem já pegou aí já vai saber do que se trata essa tão grande máxima aproximação aparente. Lembrando sempre que aparentemente, né, Lua muito mais próxima da Terra, Marte muito mais aí distante, ou seja, esses corpos celestes estão em distâncias bem distintas. Então aqui posso centrar no planeta Marte. Aqui centrado no planeta Marte. Então norte, nordeste e centro-oeste verá uma belíssima conjunção em que em 8 de agosto para 9 de agosto, Marte e a Lua estarão muito próximos, aparentemente a Lua minguante, muito próxima aparentemente do planeta Marte. E aqui eu vou justamente adiantar as horas e você vai perceber aqui o deslocamento da Lua, que vai fazer com que fique aí muito próximo aparentemente de Marte. Dependendo aí da sua cidade, da região do país, a gente vai ter aqui
já o amanhecer. Para favorecer a visibilidade aqui, aí eu vou desativar a função que é a luz do dia, para ficar bem visível aí ambos. Até que, dependendo da sua cidade, o que você vai ver é justamente esse magnífico fenômeno aqui, que é uma muito próxima conjunção do planeta Marte com a Lua minguante. Que já para um bom entendedor aí, eu estou me referindo a outros locais do Brasil, na região sudeste e sul do país, que verá a ocultação de Marte pela Lua minguante, ou seja, a Lua minguante vai ficar na frente do planeta Marte para quem for dessas regiões do país, sudeste e sul do país. Então é importante ficar bem atento. Eu vou mostrar aqui, quando for mostrar aqui uma cidade de referência de outra região, mas que vai valer tanto aí para a região sudeste e sul. Direi horários, mas isso vai variar ligeiramente de alguns minutos, dependendo aí da sua cidade. E como eu falei, regiões norte, nordeste e centro-oeste verão Marte muito próximo, aparentemente, da Lua minguante. Até sair aqui, como a gente pode notar. O auge aqui, dependendo do horário, vai dar aqui 7 horas da manhã. Nesse caso, a conjunção com muita aproximação aparente aí entre a Lua e Marte, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, se dará de dia, ou seja, assim, depois aí do amanhecer. Para mais ao sul do país, devido ainda ao inverno nessas regiões, a questão ser mais influente quanto o nascer do sol ser mais tardio, vai proporcionar que você consiga ver o fenômeno ainda com céu escuro. Então, como eu falei, se a gente utilizar aqui um outro representante, eu falo representante para não causar assim uma desigualdade quanto à visibilidade, né? Então aqui vamos para isso. Então a gente vai centralizar aqui. Porque quem for da região sudeste e sul do país vai ver um fenômeno raro, que é a ocultação de Marte pela Lua. Nesse caso, ela estará na fase de Lua minguante. Então, só vou centralizar aqui em Marte, mostrando aqui justamente essa ocultação. Ela, como eu falei, você pode usar esse horário que eu vou mencionar aqui como referência. Portanto, às 5h27, vou focar bastante aqui no planeta. Isso. Pronto, 5h27 antes vai começar aí a ocultação de Marte, ainda com céu escuro, para quem é do sudeste e sul do país. Vou até ativar aqui a luz do dia para justamente mostrar isso, que o céu está escuro. E seguindo aí o horário, vai dar mais de 1 hora esse tempo de ocultação, com o céu já amanhecido, ou seja, já o dia clareando. Então, de 5h27, um horário que você pode usar de referência, até as 6h40,
quando o planeta reaparecer, ou seja, a Lua vai ocultar o planeta Marte, né, o planetinha Marte aqui vai ser ocultado pela Lua às 5h27, o início da ocultação, e o retorno, o reaparecimento de Marte vai ser às 6h40. Para onde será visível? De onde será visível? Você dos estados da região sudeste e você dos estados da região sul do Brasil, sul do país, aí poderá ver esse raro e magnífico fenômeno. Embora possa estar amanhecendo, ainda vai dar para ver aí, dependendo do equipamento. Você pode utilizar aplicativos que possam você focar ali em Marte, ter acesso à sua localização, esses aplicativos para smartphone, e você ter essa chance de centralizar no planeta, ter a sua localização precisa, e aí ter o início da ocultação com hora e minuto, principalmente o minuto aí na casa dos minutos mais exato. Esse horário, como eu estou falando, é de referência. E aí, quando você tem o início da ocultação, esse horário de referência que eu estou mencionando é 5h27, 5 horas e 27 minutos. Lembrando que a conjunção começa no dia 8, na noite de 8. Mas você vai ter que esperar a noite de 8 para que na madrugada de 9, né, eu faço isso com a questão do relógio e até a movimentação da Lua e Marte, o deslocamento de ambos no céu, Marte e a Lua. E na madrugada de 9 de agosto, aí sim começa às 5h27, esse horário de referência, a ocultação de Marte, para você do sudeste e sul, e termina com a saída, o reaparecimento do planeta Marte, às 6h40. Um mapa que você pode acessar, ou também para acompanhar ocultações, é o lunar-occultations.com. Esse site pode lhe ser referência à questão de mapa, visibilidade e as cidades aí que poderão, da onde poderão ser visíveis a ocultação de Marte. Esse que é um fenômeno raro, por isso que eu estou até enfatizando melhor aí. Na live dos planetas, provavelmente a gente faça até com uma certa antecedência para focar sobre isso, ou até mesmo falar só sobre a ocultação, ou seja, a live dos planetas sobre todos os planetas, e aí fazer uma live especial sobre a ocultação de Marte pela Lua, a Lua que vai aí ocultar, vai esconder o planeta vermelho nesse dia aí, na madrugada de 9 de agosto. Você começa a observação de 8 de agosto da conjunção, porque a conjunção vai dar para ver no Brasil inteiro. Conjunção que é ambos Lua e Marte muito próximos aparentemente. Norte, Nordeste, Centro-Oeste vai vê-los muito próximos. É raro vê-los assim tão próximos. Mas de fato raro mesmo é a ocultação de um planeta pela Lua, nesse caso em especial a ocultação de Marte pela Lua minguante. E já adianto aqui, nesse caso aí de 9 de agosto, essa ocultação será visível para quem é do sudeste e sul do país, mas no iniciozinho mesmo da madrugada de 6 de setembro, praticamente, pelo que eu vi no mapa, por todo o Brasil, visível para todo o Brasil, iniciozinho aí, 00h20, aproximadamente, aí o horário, dará para ver a ocultação de Marte novamente pela Lua. Ou seja, a Lua vai ocultar Marte de novo em setembro. Só que vai mudar aí a data em 6 de setembro, aí 00h20 de 6 de setembro. Ou seja, conjunção visível no dia 5 de setembro, mas aí quando for iníciozinho da madrugada, 00h20 de 6 de setembro, Marte novamente vai ser ocultado pela Lua, só que o fenômeno vai poder ser visível de todo o Brasil, não vai ser de algumas regiões ou uma parte do Brasil. A ocultação de setembro será visível em todo o Brasil. E aí fiquem atentos aqui ao canal, a outras novidades, a outros trabalhos realizados quanto à transmissão ao vivo.
para a gente destacar aí a respeito dessa ocultação de setembro, assim como a gente já vai destacar essa da ocultação de Marte pela Lua minguante, agora em 9 de agosto. Então lembrando que você começa a observação em 8 de agosto da conjunção de Marte com a Lua minguante, 8 de agosto, e em 9 de agosto você observará aí, se você for do sudeste e sul, região sul do país, a ocultação do planeta vermelho pela Lua minguante. Então um fenômeno raro e fantástico de observar. Eu que já observei a ocultação do planeta Júpiter pela Lua no finalzinho do ano de 2012. Isso, e foi incrível, foi simplesmente incrível. Então, prepare a instrumentação, porque você vai poder ver a olho nu, vai poder ver de maneira mais privilegiada com um telescópio. Você vai poder ver a olho nu, vai poder ver com binóculo, mas de maneira mais privilegiada se você usar um telescópio, porque você vai fazer como aqui na tela do ChatNet, enfatizar mais no planeta Marte, e até pode cronometrar justamente o momento que o planeta some, entre aspas, né, que aí é a Lua que está fazendo ele sumir, que a Lua cobrir todo o planeta. Você pode cronometrar com exatidão esse tempo do desaparecimento e depois ficar ali bem atento e ligado quando ele reaparecer. Aí tem essa questão aí desses registros cronometrados que são muito importantes para a astronomia, que dão dados preciosos para justamente softwares que simulam o céu. Eles têm essa precisão baseada justamente em estudos diversos, entre eles esses de cronometrar o tempo também. Então fica aí a dica para a conjunção de Marte com a Lua minguante, se você for aí do norte, nordeste e centro-oeste, mas que para quem for aí do sudeste e sul do país terá antecipado, digamos assim, essa visão magnífica da ocultação de Marte pela Lua. Digo antecipado porque ainda vai ter uma nova chance já aí para todo o Brasil, iníciozinho da madrugada de 6 de setembro. Então, esse é o destaque especial de Marte, a conjunção, que também resultará em ocultação, dependendo aí de onde você estiver localizado no Brasil. Então, aqui de volta, a gente agora vai enfatizar no planeta Júpiter. Então, ajustando aqui para novamente a data aqui de referência e o horário, porque Júpiter já pode ser visível ao anoitecer. Então deixe-me apenas colocar aqui o horário. E que dia 1º, porque não deu assim por questões técnicas e outros trabalhos, roteiro e informações, a gama de informações e outras atividades aqui, fazer logo a gravação aqui do vídeo dia 1º, fazendo hoje dia 2, mas um mês já estreou com um magnífico fenômeno, essa esplêndida conjunção, que foi a conjunção de Júpiter com a lua crescente gibosa, que é aquela lua que parece, a olho nu assim, dá uma impressão de que ela está na fase cheia, ela está cheia, mas que não, ainda falta aí um preenchimento, digamos, né, de fração iluminada para chegar aos 100%, ela está aí na casa dos 90%. Então, vou aqui justamente mostrar dia 1, porque é a conjunção que já tivemos a abertura do mês de agosto com essa esplêndida conjunção, que ficaram bem próximos, aparentemente, a Lua e o planeta Júpiter. Então a gente já nota aqui até o aspecto, né, da Lua, parece estar cheia. Vou centralizar aqui em Júpiter, um pouquinho aí depois do anoitecer.
E eu vou tanto enfatizar Júpiter, já vou falar sobre Saturno, até porque ambos estão aí praticamente na mesma linha de visão, mas sempre ressaltando que estão em distâncias bem distintas, porque tivemos em julho a oposição, que é aquele momento em que por toda a noite e toda a madrugada você tem a visibilidade tanto de ver, a ótima visibilidade tanto para ver Júpiter e Saturno. Isso se deu em julho, porque você não só tem a data da oposição de Júpiter, que foi em 14 de julho, e a de Saturno em 20 de julho, mas não precisa só ter aquela data para você observar ou até usar a instrumentação. Só quando é assim, astrofotografia, uma outra característica que requer que você faça esse registro com precisão nessa data, para fins de outros, até estudos, outros comparativos, outros trabalhos específicos. Mas para observação, a gente, claro que dá ênfase a você observar o mais próximo da data da oposição ou na data da oposição, mas fica bem visível o planeta pelo mês inteiro, então tanto Júpiter como Saturno estão bem visíveis no mês inteiro de julho, embora ele já tenha passado, mas ainda fica bem visível. Júpiter fica bem visível julho, agosto e setembro. Já Saturno, digamos que temos aí o julho que passou e o mês inteiro aí de agosto, para você tê-lo visível se você utilizar um telescópio e ver bem esse tamanho aparente do planeta Saturno para ver os anéis. Júpiter, devido a ser, embora seja o maior planeta do sistema solar, ele está mais próximo se comparado a Saturno, então ele tem uma visão ainda mais privilegiada. Então fica a dica para que você também possa observar Júpiter e Saturno agora no mês de agosto e também aí em setembro, especialmente para Júpiter. Então, além dessa conjunção, a visibilidade de Júpiter, como é que se dará? A visibilidade de Júpiter, ele já vai aparecer no céu razoavelmente alto, né, de moderadamente a razoavelmente alto no céu em agosto, porque pós a oposição é uma tendência esses planetas Júpiter e Saturno ficarem mais altos no céu assim que anoitecer. Você já vai percebê-los brilhantes, especialmente Júpiter, que se destaca mais por esse brilho, já razoavelmente altos no céu. A tendência é eles ficarem visíveis por menos tempo, ou seja, quando anoitecer, você já vai vê-los cada vez mais altos. Posso mostrar aqui justamente tendo como referência a linha do horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, logo aí depois do anoitecer. Então, no início aqui de agosto, como eu falei, a gente já teve aqui dia 1º a conjunção de Júpiter com a Lua. No dia seguinte, que é a data aqui de gravação, posso centralizar aqui justamente, novamente em Júpiter, a gente tem a conjunção de Saturno com a Lua crescente gibosa, ela sim aí há um dia, né, que estamos aqui no dia da gravação do vídeo, há um dia da Lua cheia de agosto, que se dá em 3 de agosto. E essa mescla entre mostrar as conjunções de Júpiter e Saturno com a Lua também vão evidenciar, que eu vou mostrar agora, esse deslocamento desses dois planetas no céu, também proveniente da Terra, mas predomina o movimento terrestre, que vai fazer com que eles fiquem visíveis cada vez mais altos no céu logo após o anoitecer e gradativamente até aí o fim do ano a gente tê-los por menos tempo visíveis no céu, quando aí eles ficarem lá no fim do ano visíveis no sentido do pôr do sol em dezembro. Então, novamente, eu falei logo na abertura aqui do vídeo, a gente vai ter no fim do mês. Então, olha aqui, ó. Vou voltar aqui. 1, 2. E você veja os dois planetas, embora esteja centrado em Júpiter, e você repara na linha do horizonte. Ela vai ficar mais para baixo, porque na verdade é a visibilidade de Júpiter e Saturno cada vez mais alta no céu logo depois do anoitecer, o horário mesmo.
E aí quando for 28 de agosto, a linha do horizonte ficando lá mais para baixo, porque Júpiter e Saturno estão mais altos, até que em 28 de agosto Júpiter volta a ficar, ou melhor, a Lua aí volta a ficar próxima, aparentemente, do planeta Júpiter. Em 28 de agosto, veja aí que a conjunção se dá logo aí no anoitecer, sendo que Júpiter e Saturno estarão altos no céu. No caso da conjunção aqui, em 28 de agosto, a ênfase em Júpiter estará alto em relação ao horizonte leste. Já 29, aí sim a Lua entra em conjunção com Saturno, e diferença de um dia, mas ambos estarão razoavelmente, ou melhor, estarão altos em relação ao horizonte leste. Então, por duas vezes, a Lua ficará em conjunção com Júpiter, e por duas vezes, a Lua ficará em conjunção com Saturno neste mês de agosto de 2020. Bem interessante. E enfatizo, antes de a gente ir adiante, que as conjunções têm um papel muito importante em que, para aqueles que estão iniciando na astronomia, a Lua, com as datas, e a Lua é facilmente visível no céu, ela é uma referência para que você vá encontrando aí os planetas, conhecendo posição. Então é um primeiro auxiliar, a Lua é o primeiro auxiliar para você fazer essa observação dos planetas. Ela também vai auxiliar como referência para a identificação de estrelas brilhantes das constelações do zodíaco, e também vai orientando esse auxílio para a visibilidade de outros corpos celestes. Quando já se tem uma experiência observacional, as conjunções vão abrindo um novo leque de aprendizado e entendimento. Você vai ver que no início do ano, Júpiter estava em conjunção com a Lua fina minguante, quarto minguante, depois cheia, e agora ela está na fase crescente. Então houve uma mudança aí proveniente justamente para um entendimento mais avançado de que a Terra, Júpiter, no céu tem deslocamentos diferentes, distintos, e aí vai mostrar, mesmo aqui na Terra, uma perspectiva de como é essa movimentação no espaço. A gente aqui nas lives, né, até a live do planeta Saturno, da oposição do planeta Saturno em 20 de julho, quem quiser rever, está aqui no canal. Bem interessante onde a gente enfatiza essa movimentação planetária, que acaba sendo evidenciado também de Júpiter, do próprio Saturno, sempre aí tendo como referência o nosso planeta Terra. E é bem interessante, foi uma perspectiva interessante, que aí as conjunções, partindo aí das conjunções, não são meramente contemplativas, apesar de ser belíssimas, fantásticas, proporcionam visões magníficas, porém a gente tem todo um aprendizado que a gente vai adicionando cada vez mais para essa área observacional. Então fica aí a ênfase da importância das conjunções. Também, por exemplo, né, que eu vou mencionar aqui no final do vídeo aqui dos destaques do céu de agosto, estrelas que podem dar referência para um cometa, por exemplo. E isso aí é um tipo, digamos, de conjunção. É uma aproximação aparentemente que faz com que você tenha o auxílio daquela estrela brilhante, aquele corpo celeste brilhante, para a visibilidade daquele mais tênue. Então, ou aquele ainda não conhecido pelo observador. Então a Lua, brilhante, facilita a identificação de um planeta que ainda não seja sabido qual seja. Ou, de repente, um planeta em conjunção com outro planeta. Então você tem perspectivas aí bem interessantes para se compreender. E também planeta com estrelas, Lua com algumas estrelas principais. Digo alguns porque ela não vai ficar, a Lua não vai ficar em conjunção com todas as estrelas principais das constelações do céu, mas principalmente aquelas do zodíaco. Então muito interessante aí a importância e o destaque que eu ressalto aqui das
conjunções. Então, de volta aqui para a tela aqui do Starry Night, a gente viu aqui tanto em 28 a conjunção de Júpiter novamente com a Lua, e em 29 a Lua em conjunção com Saturno. Bom, esses são os destaques envolvendo a visibilidade dos planetas, e agora a gente vai para a visibilidade das constelações, o tópico de visibilidade das constelações. E a gente usa novamente aqui a data de referência, 2 de agosto, a visão do leste, a partir das 8 horas. E a gente utiliza o seguinte período, vai aí do anoitecer até os finais da noite. Eu faço isso como o ponteiro dos relógios, logo após aí do anoitecer até antes aí dos finais das noites, ou seja, antes aí da meia-noite. Então é sempre esse período de referência que a gente utiliza nos destaques do céu, até no tópico das constelações, que está nos destaques, no posto dos destaques do céu, em agosto de 2020. E aqui com uma data de referência 2 de agosto, a gente tem aqui a Lua, próxima aparentemente de Saturno, a conjunção da Lua com Saturno, 2 de agosto. E as constelações que se destacam são aquelas mais para o norte, a gente vai aí depois para o leste, e depois mais para o sul, é a constelação de Lira. A gente pode vê-la aqui bem em evidência. Mais ao norte, constelação de Lira, né? Com a estrela Vega, essa estrela brilhante, esbranquiçada. E logo abaixo, ainda ao norte, a constelação de Cisne. Ela é um pouco difícil de ser visível aí para quem é no sul do país, ou até não é visível para quem é bem ao sul do país, mas as regiões mais ao norte do país podem ver até bem essa constelação. A constelação de Cisne tem uma estrela brilhante de referência, a estrela Deneb. A estrela Deneb ela que é a alfa, a mais brilhante da constelação de Cisne. Aqui nos destaques do céu, no vídeo do destaque do céu, a gente vê de forma ampla e menciona essas principais constelações. Na live das constelações, a gente faz um verdadeiro zoom, dá um verdadeiro zoom em cada uma delas e ressalta estrela brilhante, objetos do catálogo Messier em destaque, aglomerado aberto, aglomerado globular, que é ou fechado, nebulosas, objetos do catálogo NGC, além do Messier, que é esse que tem a letra M no início, e outras informações como a mitologia, né, a história mitológica também de algumas constelações em destaque, e muito mais. Então já fica o convite aí para você ficar inscrito no canal, nos acompanhar, especialmente aí para a live das constelações. E após aqui você visualizar a constelação de Cisne, ainda ao norte, mas se aproximando aí acima mais do leste, você tem a constelação de Águia, com a estrela Alfa mais brilhante dessa constelação, que é a estrela Altair. Deneb é a alfa mais brilhante de Cisne, Vega é a alfa mais brilhante de Lira. E para o leste, né, acima do leste, a gente tem aqui ainda visível, vai ficar ainda visível, predominando em agosto, mas eu digo já porque ele estará bem alto, a constelação de Escorpião. Vou colocar aqui só uma meia hora, alguns minutos a menos, apenas para ficar melhor visível, a constelação de Escorpião. Com a estrela Antares, a Alfa Antares, e aqui a constelação de
Sagitário, onde estão justamente os planetas Júpiter e Saturno. Essa área entre as constelações de Escorpião e Sagitário é onde está localizando o centro da Via Láctea. Ele está bem de razoavelmente alto no céu nesse período de agosto, ainda bem visível desde junho, mais julho e agosto também. Uma magnífica visão para você que pode ir para um local com a mínima possível poluição luminosa, porque você tem uma visão fantástica dessa área aqui, que é o centro da Via Láctea. O centro da Via Láctea justamente que fica entre as constelações de Escorpião e Sagitário. E mais ao sul, ainda próximo do Equador celeste, você tem a constelação de Peixe Austral. Aí eu volto lá só os minutos, para ela ficar no horário, na altura ideal aqui. É a constelação de Peixe Austral, onde temos a alfa mais brilhante dessa constelação, a estrela Fomalhaut. Ela que é uma estrela muito conhecida para a gente aqui do hemisfério sul, inclusive estudada por Dom Pedro II. Bem interessante aqui a estrela Fomalhaut da constelação de Peixe Austral. E ainda visíveis, claro que já se deslocando aí para noroeste, a gente tem a Rigel Kentaurus e a Radar Alpha e a Beta do Centauro. Essa área aqui cada vez mais se despedindo, também que tem aí um pedacinho ainda, porque a gente enfatiza o leste do Cruzeiro do Sul. Lembrando que essas constelações têm informações sobre ela no post dos destaques do céu, no tópico das constelações e estrelas em destaque nas noites de agosto de 2020. Mas na live das constelações de agosto a gente vai dar mais ênfase, vai focar nessas constelações mencionadas e tem, vez ou outra, sempre mais uma adição, aí, um acréscimo de informações para a gente sempre ter um aprendizado e cada vez mais explorar, conhecer e descobrir o céu. Bom, e agora, que é um evento de destaque do mês de agosto, é a chuva de meteoros Perseidas de 2020. Já ressalto que ela é bem visível, ela é melhor visível para quem é do hemisfério norte devido justamente à posição da constelação de Perseu, que dá o nome, porque é a partir dela que parecem surgir os meteoros, é a constelação de Perseu, daí o nome Perseidas, vem da constelação de Perseu, e ela é uma constelação muito bem visível para o hemisfério norte, e para a gente aqui do Brasil, né, do país, as regiões que ficam mais favoráveis é aquelas mais ao norte. Então a região norte e nordeste tem um privilégio, digamos assim, porque essa constelação fica baixa, mas não tanto assim se comparado às regiões centro-oeste, sudeste e sul do país, aí que a constelação de Perseu fica bem baixinha ali em relação ao horizonte norte, aí saindo do nordeste, que fica à esquerda do leste, nordeste para norte. E a gente vê justamente aqui, eu vou enfatizar justamente aqui na chuva de meteoros Perseidas, no máximo da chuva de meteoros Perseidas, ela que, segundo o site da AMS e IMO, que são siglas para International Meteor Organization, que é a IMO, e a AMS, que é a American Meteor Society, que são instituições ligadas a tanto monitoramento de meteoros, estudo de chuvas de meteoros, e esse assunto de forma geral que elas abordam, e destacam aí que a chuva de meteoros Perseidas normalmente ela acontece aí 13 e 14, né? Ou melhor, 12, 13 de agosto. Mas nesse caso, para o ano de 2020,
a chuva de meteoros Perseidas de 2020, ela vai acontecer das 3 horas, aqui a informação aqui, eu posso até colocar aqui o ponteiro, das 3 horas da madrugada até o amanhecer da terça, 11 de agosto. Então, o que é que você vai se programar? Você espera aí o fim da noite de 10 de agosto, para quando for aí a madrugada da terça, a partir das 3 horas da madrugada da terça, até antes de amanhecer da terça, 11 de agosto, você observar a primeira madrugada da chuva de meteoros Perseidas de 2020. Então, o que acontece? Você aguarda aí passar a noite do 10 de agosto, para quando for 3 horas da madrugada, eu estou enfatizando isso para justamente você não fazer sua observação pós o acontecimento. Então, quando for aí finalzinho da noite de 10 de agosto, quando for então aí 3 da madrugada de 11 de agosto e se estende de 3 da madrugada até antes do amanhecer da sua cidade, você vai observar na terça, de meados da madrugada, 3 da madrugada, até antes do amanhecer da terça, 11 de agosto, você fazer a observação da primeira madrugada da chuva de meteoros Perseidas de 2020. E também o fenômeno, você pode acompanhá-lo na madrugada seguinte. Então aí, quando já for noite de 11 de agosto, você já fica aí na expectativa, no preparo, para quando for a partir das 3 horas da madrugada da quarta, até o antes do amanhecer da quarta, 12 de agosto, novamente você ter outra oportunidade de observação da chuva de meteoros Perseidas de 2020. Ela que proporciona, nesse caso, aí, já para o hemisfério sul, tendo como privilégio as regiões norte e nordeste, porque elas estão mais ao norte e aí fica mais favorável a visibilidade da constelação de Perseu, como a gente está vendo aí. Ela gera, numa média, de 60 meteoros. Você, para poder ver essa média, esse valor médio de 60 meteoros, tem que ter umas circunstâncias favoráveis, como estar no local com o céu bastante escuro, o mais escuro possível, porque aí a ausência ou a mínima poluição luminosa vai ajudar você a observar os meteoros até mesmo menos brilhantes. E também aí sem nuvens, né? O céu também aberto, limpo, também vai favorecer bastante a observação da chuva de meteoros Perseidas. Há um detalhe, nesse período aí, né, a Lua aí que caminha para... caminha não, ela já está um pouquinho depois da fase minguante, então vai atrapalhar aí moderadamente. Digo moderadamente porque ela não está cheia, que realmente é o pior. O luar ele atrapalha consideravelmente, principalmente quando a Lua está na fase cheia, mas assim, não quer dizer que vai atrapalhar totalmente. Vai depender muito do observador, da condição de céu do local que você escolheu, para ver aí se talvez até a Lua minguante, mesmo Lua minguante com metade dela iluminada, possa interferir bastante a chuva de meteoros Perseidas, a visualização da chuva de meteoros Perseidas. Ela tem aí a influência moderadamente aí de interferir na chuva de meteoros. Não é algo para desanimar, mas pelo contrário, você fica informado e ciente da presença da Lua minguante, que coincide realmente aí com esse período que a Lua está com um período de melhor visibilidade, que é esse, de 3 horas da madrugada até o amanhecer da terça, 11 de agosto, e novamente das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer da quarta, 12 de agosto. E justamente sobre essa relação aqui a gente vê... antes disso, destaco aqui que a gente vai ter um foco, dependendo de alguns links para a retransmissão,
a gente vai ter aqui uma live sobre a chuva de meteoros Perseidas. Tem um conteúdo prévio sobre a chuva de meteoros Perseidas também aqui no link do post dos destaques do céu. Tem um tópico sobre a chuva de meteoros Perseidas. Ela que é a segunda chuva de meteoros mais intensa, é a segunda mais intensa chuva de meteoros do ano. Ela só fica atrás aí para Geminídeas. Lembrando, claro, que, como falei há pouco, ela é mais favorável de ser visível para quem é das regiões norte e nordeste, mas a gente aqui tenta acompanhar e tenta retransmitir e também apresentar mais informações sobre a chuva de meteoros Perseidas numa live dedicada sobre esse assunto. E ela que gera aí aproximadamente 60 meteoros, mas sabendo que esse valor vai cair muito em virtude da presença da Lua no céu e aí também da posição geográfica que você se encontrará aí no país. Então tem esse tópico da chuva de meteoros Perseidas aqui no post do destaque do céu, que está o link aqui na descrição. E as fases da Lua, para a gente justamente acompanhar, tem aqui o post das fases da Lua na descrição. Tem aqui no canal o vídeo das fases da Lua. Se você já assistiu, muito obrigado e deixou o gostei. Agradeço imensamente por isso. E se ainda você não assistiu, assista o vídeo das fases da Lua, deixe o gostei, que isso apoia bastante o conteúdo em vídeo produzido por nós. E também o post das fases da Lua, que, se possível, você compartilhar, visitá-lo com frequência neste mês de agosto. Então, como eu disse, né, logo no início do mês a gente tem aí, em 3 de agosto, a lua cheia, às 12 horas e 58 minutos. Então, aí é iniciozinho da tarde, 3 de agosto, quando ela já surgir no horizonte leste, vai estar 100% aí iluminada, lua cheia, em 3 de agosto. Em 11 de agosto, a Lua estará na fase quarto minguante. Já a chuva de meteoros, ela é 12, a madrugada é de 12. Tanto aí 11 como 12. Então justamente está aí na fase quarto minguante, predominando no céu. Ela nasce aí por volta da meia-noite. Então ela vai estar aí próximo do zênite, o ponto mais alto acima do observador, por volta meia-noite. Vai ficar aí às 12 horas. Então meia-noite, 6 horas da manhã. Meia-noite, 6 horas da manhã. Então vai ficar aí bem nesse intervalo aí no céu, a posição dela no céu, próximo ali. Próximo não, não é que nem não é nenhum sentido, ela vai justamente gerar esse ofuscamento no período da noite. No período da madrugada, melhor dizendo, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer. Então, a Lua, quarto minguante, ela pode gerar aí uma interferência que, para uns vai ser uma grande interferência, para outros vai ser até uma razoável interferência. Mas a gente vai enfatizar aqui e vai instigar que vocês possam observar aqui a chuva de meteoros Perseidas, embora esteja aí nesse período da fase da Lua quarto minguante. E por falar na chuva de meteoros Perseidas, depois fica aqui acompanhando as redes sociais e especialmente o site para a gente gerar um conteúdo dedicado sobre a chuva de meteoros Perseidas. Então, a Lua quarto minguante em 11 de agosto, a Lua nova em 18 de agosto e a Lua quarto crescente em 25 de agosto. A Lua que estará no apogeu em 9 de agosto, que é aquele momento em que a Lua está no ponto da sua órbita mais afastada em relação à Terra, enquanto que o perigeu da Lua acontece em 21 de agosto, que é quando ela está no ponto da sua órbita mais próximo em relação à Terra. Então 9, o apogeu, mais afastada, perigeu, mais próxima, em 21 de agosto. Essas são as fases da Lua. A gente menciona aqui para um destaque aqui que eu enfatizo várias vezes,
a importância das fases da Lua, inclusive justamente nesse acompanhamento de chuva de meteoros e outros estudos observacionais, fotográficos, astrofotográficos e outros trabalhos ligados também aí à astronomia observacional. Bom, e aqui nesse momento final, quero convidar vocês a visitar o site astrope.com.br. Então temos aqui a visita aqui no site astrope.com.br, onde você tem ali a categoria dos eventos astronômicos, os destaques do céu, as fases da Lua, e a curtir aqui também, nos acompanhar nas nossas redes sociais. Temos aqui o Facebook. No Facebook temos a página, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco. Os links estão aqui na descrição. E além da página, você tem um grupo da nossa página no Facebook. No grupo do AstroPE no Facebook, a gente interage, compartilha registros, dúvidas, experiências observacionais e outras informações. Realmente ali é um grupo que a gente interage bem, partilha experiências, informações, realmente aprendizado relacionado à astronomia. Então tem aqui também o grupo da página no Facebook. Você solicita ali a entrada no grupo, pode ser feita diretamente no grupo ou acessar a página ou aqui no link da descrição. E agradeço cada vez mais, está crescendo esse número aí de pessoas, né, que vão aí sendo interessadas em participar aí do grupo do AstroPE no Facebook. E também no Instagram, convido para que você faça parte aí, nos siga no Instagram, porque Facebook, Instagram e até o que eu vou falar já sobre a aba comunidade do YouTube, é uma maneira de você já ficar pré-avisado aí dos fenômenos e eventos astronômicos que vão acontecer. Então, até quando tem vídeo no canal, live também no canal, fica aí essa dica para você também nos seguir no Instagram. E aqui no YouTube, peço gentilmente para que você deixe aqui o gostei aqui no vídeo dos destaques do céu em agosto de 2020, para que o vídeo tenha mais relevância numa eventual pesquisa no YouTube, e isso também engrandece, valoriza bastante o trabalho feito e ele fica mais posicionado, o conteúdo em vídeo, para que outras pessoas na pesquisa nos encontrem e dá reforço ao trabalho de divulgação e de expansão, digamos assim, desse trabalho que fazemos na divulgação de eventos astronômicos e de fenômenos também observacionais. E ainda tem a aba comunidade, que você, inscrito no canal, né, além do gostei aqui no vídeo, você ser inscrito no canal, que se possível também ative o sininho, né, que você inscrito no canal com o sininho ativado, quando navegar pela plataforma do YouTube, a aba comunidade, quando tem a publicação, ela aparece mais com frequência para aquele que ativa o sininho daquele determinado canal. Então, se você fizer isso, vai reforçar, digamos assim, o acompanhamento do que a gente divulga, do que a gente compartilha a respeito dos fenômenos astronômicos e dos eventos astronômicos nas nossas redes sociais. E antes do agradecimento, vou adiantar que fiz registros que ainda não foram compartilhados, divulgados nas redes sociais do cometa Neowise aí no finalzinho de julho, né, registros belíssimos, belíssimos assim, né, com o telescópio. Tem uns últimos dois que eu divulguei lá nas redes sociais, mas o céu estava muito limpo, outras condições favoráveis, e outros dois possíveis registros através de uma outra técnica que podem proporcionar uma melhor visibilidade do cometa ainda no período final aí de julho, porque a gente pode se perguntar, o cometa sumiu, não está mais visível, desapareceu? Não, ele está visível para quem usa binóculo, ele está tênue, mas ele está visível para quem usa telescópio e vai usando aí uma carta de acompanhamento, né, um aplicativo, uma carta celeste que tem ali a posição do cometa, para quem usa instrumentação. Então, em outras palavras,
não houve, eu vou até já falar justamente disso, que a gente vai fazer uma live sobre a experiência a respeito da observação do cometa Neowise, o C/2020 F3 Neowise, e nessa live a gente vai interagir mesmo, para você que observou, tentou observar olho nu, tentou fotografar o cometa, tentou através de um binóculo, de uma câmera fotográfica com a tela objetiva, que utilizou telescópio, realmente uma partilha de experiências. Eu vou tentar também partilhar registros, então vai aí em breve fazer essa live para a gente partilhar justamente isso. Então fica aí esse acréscimo, justamente era o que eu queria partilhar, fotos do cometa Neowise e a gente partilhar justamente essas experiências observacionais. Só reformulando essa parte que eu falei, houve uma expectativa dele ser visível aí no período de 18, 19, 20 até 31 de julho a olho nu, mas isso não se deu. Em grande maioria, raras as pessoas que conseguiram pelo um céu muito bom, mas não foi uma coisa assim amplamente possível. Mas se deu para ver binóculo, telescópio e através de longas exposições, até curtas exposições em câmeras fotográficas nesse período aí final de julho. E agora em agosto, aí como eu tinha falado assim, sumiu, não é visível, não apareceu, ele é favorável, principalmente com o telescópio. O binóculo dá, mas aí está meio no limiar aí das dificuldades de céu, de poluição luminosa, e com o telescópio dá para vê-lo, mas ainda também tem seus desafios. Lembrando que até nessa partilha de experiência o destaque foi esse, a questão de ter um céu melhor e de maneira mais favorável à observação através de pelo menos aí um binóculo, um telescópio. Então fica aí esses destaques. E agora faço agradecimentos aqui a todos. Sempre agradeço, mas agradeço imensamente a você que visita o site, que comenta, que compartilha, frequentemente está acessando aí para acompanhar os fenômenos e eventos astronômicos. Muito obrigado, agradeço imensamente por isso. Pessoas que deixam seu comentário, nos prestigiam, divulgam os acontecimentos, partilham com amigos, familiares, em grupos de WhatsApp, Telegram. Realmente se esforçam para nos ajudar através da divulgação dos conteúdos do site e também do canal, o canal aí que está aproximadamente com 7.400 inscritos, né? Bem mais acima de 7.000 inscritos. Agradeço a você aí que se inscreve no nosso canal, que ativa também o sininho, que sempre deixa aí o gostei nos apoiando. Também destaco que esse apoio em deixar o gostei e marcar a inscrição engrandece o trabalho da gente, mas também apoia na visibilidade. Uma vez, como eu falei há pouco, uma vez algum observador do céu interessado no assunto, ele pesquisa, nos encontra e aí fica cativo e se inscreve e nos acompanha e dá esse importante e valioso apoio também se inscrevendo. E na página e no grupo, né, agradeço imensamente a você também que curte a página e o grupo do AstroPE, que justamente partilha suas fotos, está sempre ali observando, partilhando sua experiência, partilhando seu registro. É muito gratificante, agradeço imensamente a você que faz isso, muito obrigado mesmo. E os seguidores do Instagram também, né, muito obrigado, né, quase aí, eu sei que numericamente é pouco, mas valiosíssimos cada um de vocês, quase aí 500 seguidores no Instagram. Muito obrigado, pessoal, também aí, você que nos acompanha no Instagram. Se possível, né, convidem mais pessoas para nos seguirem no Instagram. E aqui no chat do YouTube, você que acompanhou aí ao longo de todo o vídeo do Destaque do Céu, porque ele é um vídeo gravado, mas quando vai para o YouTube, ele entra como estreia, tem aí o chat do YouTube para a gente interagir, eu acompanho junto com vocês. Muito obrigado por acompanhar aí o vídeo
dos destaques do céu de agosto. Eu agradeço imensamente a cada um aqui no canal que dá esse apoio, dá esse reforço, essa contribuição e que partilha o aprendizado. A gente está sempre a aprender, vocês aprendem, eu também aprendo, é um trabalho mútuo, que todos aprendem com a astronomia. Então, muito obrigado por isso também. Bom, e aqui, qualquer novidade no canal, por ser inscrito, você vai receber essas informações. Também aqui fique acompanhando as nossas redes sociais e fiquem atentos aí para as próximas lives. Teremos lives, né? Não dá para antecipar data, né? Que tem a live dos planetas, das constelações. Tem essa que eu falei há pouco sobre a experiência observacional e de possíveis registros do cometa Neowise, da chuva de meteoros Perseidas, né? E aquela até que eu falei próxima aí de início, a meados do vídeo de hoje, sobre a ocultação de Marte, pessoal, que você aí do Sudeste e Sul terá essa rara oportunidade aí de observar a ocultação de Marte pela Lua. E em setembro, 6 de setembro, iníciozinho de 6 de setembro, você vai ter, nós do Brasil teremos, aí, pelo que eu vi no mapa, todo o Brasil terá a rara oportunidade de observar a ocultação de Marte, do planeta Marte, pela Lua. Então, fica aí também esse destaque aí do céu para você também acompanhar. Bom, então convido você a visitar aí o site, os links na descrição, o vídeo aí das fases da Lua. Se possível, compartilhe esse vídeo das fases da Lua, deixe o gostei também, sempre nos apoia também, o post das fases também, todos os conteúdos que a gente divulga e a gente faz dedicadamente, com trabalho dedicado a você conhecer e descobrir cada vez mais o céu. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado aqui por assistir mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em agosto de 2020. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau!